Então, vamos seguir com nosso caminhozinho, Eric. Amém. Então, a gente vai manter aquele roteiro que falamos com o Ivan, que Ivan nos transmitiu. Perfeito. Começamos com as palavras de Jesus, depois a gente deu uma passada pelas cartas apostólicas. Perfeito. Esse é um ensino claro, simples, direto. Jesus não usou figuras. E a ideia é partir do claro para aquilo que não está tão claro assim nas Escrituras, que exige alguma interpretação, né? Então, nós fomos para 70 semanas de Daniel, e agora a ideia seria, seria esse o roteiro que todo discípulo deve fazer. Na realidade, a gente fez o ensino de Jesus, aí as 70 semanas de Daniel, as cartas apostólicas, e agora a gente está indo para o Apocalipse. Isso, exatamente. A gente inverteu primeiro para Daniel. Isso, exatamente. Joia. Bom, a ideia é, porque como Apocalipse já é um livro cheio de figuras, a maior parte de figuras mesmo, e não temos clareza de muitas coisas nele. Então, essa é a verdade. Perfeito. Então, é segurança para a gente pegar a partir daquela espinha dorsal do ensino de Jesus, aqueles 6 pontos, e encaixando, para nós é o caminho seguro, e encaixando o que vemos em Apocalipse, procurando encaixar lá naquela espinha dorsal. É o que vamos fazer. Tá? Perfeito. Deixa eu então botar aqui nosso PowerPointzinho. Bom, uma introdução. A ideia, Eric, seria de início, não dá para se fazer um estudo do livro de Apocalipse. Claro, seria perfeito, algo com muito certeza. longo, de semanas. Uhum. Então, a ideia é só dar um panorama, uma folheada. Quer dizer, agora com as Bíblias eletrônicas não se diz mais folheada, né? Não tem mais folha para passar. Não sei nem como se diz, mas dá uma passada. Uma paginada. Uma paginada. Ou para quem tem, eu recomendo, quem não tem mais Bíblia de papel, quando vier a perseguição e a gente ficar sem luz elétrica, vai ser bem a pena, né? É melhor ter uma Bíbliazinha de papel. Eu devo ter umas aqui em casa. Mas a ideia é a gente dar uma passada no livro inteiro, uhum. Dar uma noção geral para os irmãos. Como a gente disse, a ideia desses dias com os irmãos era que fosse algo acessível a qualquer irmão. Isso, então, perfeito. Os doutores da teologia e da escatologia vão nos perdoar, que nos desculpem, mas a gente vai ser simples e continuarmos sendo simples. Perfeito. Né? Então, assim, vou abrir aqui também a minha Bíblia ainda de papel, viu? Só para a gente ir dando um comentário em cada parte. Perfeito. Né? A gente vai começar por onde? Vamos começar no começo. Apocalipse. Bem o primeiro, um pequeno comentário sobre esse iniciozinho de Apocalipse, Perfeito. como a título de introdução e visão para os irmãos sobre o livro. Né? Uhum. Vamos ler o versículo 1 e 2. Se você quiser me poupar a voz. Pronto, vou ser o leitor oficial. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Amém.
Ó, aqui vale um comentário, certo? Primeiro, a palavra Apocalipse é essa primeira palavra do livro. Ela aqui foi traduzida por revelação. A palavra original no grego, ela é tornar descoberto, é descobrir, é revelar mesmo. Certo? Então, aqui é Apocalipse de Jesus Cristo. É ato de tornar descoberto, exposto. Exatamente. É como algo que estava oculto e aqui vai ser descoberto para a gente, vai ser destampado para a gente. Aqui pode ter dois sentidos. Pode ter tanto o sentido de revelação de Jesus Cristo, como um descobrir da pessoa de Cristo a respeito de Jesus, porque ocorre aqui no livro. Este é um dos aspectos importantes deste livro. A gente vai falar um pouquinho da importância dele, e um dos aspectos é nos revelar algum aspecto da pessoa de Cristo. Ou também tem o sentido de revelação dada por Jesus, porque Jesus conduz muito esse passeio de João pelo céu, por todas as visões que ele teve, né? João, na verdade, a gente não diria que é autor. Ele quase que é só um escrivão. Ele é como a gente vê ao longo do livro, falando com eles, ó, escreve o que você está vendo. Ele é um transcritor. Um transcritor. É como entregaram o caderno para eles, olha, nós vamos te levar para um passeio pelo céu e pelo futuro. E você vai escrevendo e vai anotando tudo Vai que você vê. botando o que você vê aí. Inclusive, para os curiosos, sabe que dizem que alguns até questionam que tenha sido João, porque a linguagem, o grego, aqui é meio fraco. É diferente das cartas de João, que é um grego mais correto, mais erudito. E aqui é um grego um pouco tupiniquim. Aí alguns questionam que tenha sido de João. Mas não é difícil pensar que ele, ao escrever o que está vendo, sei lá, quando você vai tomando notas de algo, você vai fazendo elas como dá, quase que resumidas ali. Então, bom, João é só o escrivão desse livro. É Jesus falando e revelação da parte do Senhor e a respeito do Senhor. Tá? Amém. Depois, o versículo 3, agora vamos ler juntos aqui, que é um dos livros que talvez o único que dá uma clara recompensa a respeito dele para estudá-lo e um claro castigo e advertência àqueles que o alterarem. Então vamos ver que isto nos fala da importância que esse livro tem. Vamos ler o versículo 3? 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Aqui tem 3 verbos: leem, ouvem e guardam. O ouvir dá a entender até de uma leitura pública sendo animada aqui. E o guardar, é claro, aponta à obediência, aponta o coração, a uma prática. Então, ler, ouvir, dar ouvidos e guardar, obedecer, praticar. Então, bem-aventurados. Isto é para animar. Ó. Tem gente que não gosta muito desse livro, tem gente que confessa que quase nunca lê esse livro. Tem gente que se pela de medo de ler esse livro. Desse livro. Bom, é que esse livro, de fato, primeiro tem muitas figuras estranhas, muito esquisitas, e é um livro terrível. Se a pessoa para pensar mesmo em todos os fatos
e juízos de Deus é um aspecto de Jesus e do Senhor, do Pai, que a gente não costuma abordar. Ele tem algo de terrível mesmo. Bom, a gente vê, na verdade, as pessoas hoje, há tanta injustiça, pecado e afronta ao Senhor, e as pessoas tratam levianamente. Neste livro a gente vai ver realmente o que Deus pensa de tudo isso e os juízos do Senhor, que não é o tempo de virem, porque estamos vivendo o tempo da oportunidade, o tempo da misericórdia, mas virão. E o Senhor vai fazer justiça. Eu penso que essa bem-aventurança está justamente nisso, porque nós estamos vivendo o tempo do arrependimento, o tempo que é Amém. possível a gente rever nossos conceitos, reescrever nossa história assim a partir de uma mudança de governo na nossa vida, de receber o Amém. senhorio de Cristo, né? E esse livro nos traz com clareza as consequências de não ter esse governo, né? De não viver Amém. debaixo desse governo, né? Então é uma graça de Deus, uma preciosidade, por isso uma bem-aventurança, eu creio. Amém. Amém. E em Daniel, diz assim, e a Daniel, o Senhor, o anjo fala, diz, ó, sela estas palavras, porque no tempo do fim o saber se multiplicará, e dando a entender que esse saber é que se vai entender melhor a respeito desses acontecimentos. Então, eu creio que é um tempo que Deus quer falar ao coração nosso, quer preparar a gente, quer preparar a Amém. igreja. Aleluia. E não quer nos pegar de surpresa, como a gente viu semana passada, não quer nos pegar como um ladrão. E esse livro é para isto. É um livro de preparo da igreja. Aleluia. Então, que os irmãos entremos com ânimo nele. Sabe que é um livro que na história foi meio abandonado, os reformadores não o abordaram. Calvino escreveu comentários sobre todos os livros do Novo Testamento, Menos menos Apocalipse. Apocalipse. Lutero não quis tocar nesse livro, ao contrário, ele dizia que esse livro não lhe caía bem ao espírito. Então, eu creio que é um tempo também que o Senhor tem deixado para que agora a sua igreja se volte para este livro com zelo, com interesse, com fé, com alegria também. Esse livro é uma advertência, mas traz muito consolo também. E tem uma advertência também a respeito desse livro que está lá no finzinho. Vamos dar um pulo lá em Apocalipse 22, versículo 18, que aí a gente já estuda esse livro já com temor também. Com certeza. 18 e 19, 18 né? e 19. Perfeito. Você vai projetar? Sim. Show. Okay. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém. É sério. Acho que tanto as primeiras recompensas, as bênçãos, como essas maldições, elas nos dizem quão seriamente Deus considera os fatos e verdades que aqui estão. Aquele irmão David Paulson diz, Gênesis e Apocalipse são os livros que o diabo mais detesta. O Gênesis, porque mostra como ele enganou o homem e como ele tomou o poder aqui sobre a terra. E o Apocalipse, porque mostra que ele terá fim.
e mostra o fim de todas as coisas, mostra o fim desta história terrena, desta raça humana, e como há um plano de amor do Senhor que se cumprirá. Então, ele quer deixar estas coisas escondidas também. Não quer que as pessoas, nem da igreja, nem desse mundo, conheçam o que se passará no fim da história. Você saber o fim da história muda tudo, né? É verdade. Bom, fazer aqui um resumo, então, do que o livro se propõe. Primeiro, revelar a Cristo. É a principal revelação. Um aspecto de Jesus que é pouco falado. Geralmente, quais são os aspectos de Jesus que mais se fala? Se fala do nascimento, então o Natal celebra o bebezinho, o Jesus pequenino, um amorzinho. E se fala da sua morte, também se apresenta um Jesus quase como coitado na cruz. E pouco se apresenta esse Jesus que virá aqui de Apocalipse, que vem para reinar e julgar. Amém. É verdade. Jesus mesmo, em sua primeira vinda, ele disse, não vim para julgar, mas para salvar. Ele fala em João 12. Na sua primeira vinda teve outro propósito, mas em sua segunda vinda, ele virá para julgar. Paulo diz em Atos 17, diz que o Senhor designou um varão pelo qual ele vai julgar esse mundo. Ele vai se assentar e vai julgar. Então, é um aspecto de Jesus que necessita ser avivado. Depois, outro propósito desse livro, revelar o fim da história humana e o cumprimento final do propósito eterno de Deus. Como tudo terminará. O Senhor, por fim, terá a sua família, terá Aleluia. o seu povo santo. Aleluia. O filho terá a sua noiva. Então, Amém. Tudo isto está apresentado neste livro. O cumprimento desse plano eterno do Senhor. Depois, esse livro também nos dá um vislumbre do céu e da eternidade. Abre uma janelinha para a gente dar uma olhada. Não há muitas outras oportunidades na Bíblia de dar uma olhadinha como é lá, né? Ezequiel dá essa oportunidade, um outro menciona, mas poucos foram lá. E a gente pode, nossa imaginação muitas vezes deseja ver um pouco como é lá, né? Depois, outro propósito do livro é preparar a igreja para a volta do Senhor e fortalecê-la para os tempos do fim. Então, há quem chama este livro, o David Paulson também chama de um manual, ele é mais drástico que eu, mas diz que é um manual para o martírio. Então, a igreja que vai enfrentar toda a perseguição será animada, fortalecida. Também este livro anuncia o justo juízo de Deus, anuncia tanto as recompensas que os justos receberão, como anuncia os gravíssimos castigos e o castigo eterno que aqueles que rejeitarem ao Senhor também receberão. Uma coisa assim, B, quando a gente falou sobre esse quarto ponto, preparar a igreja para a volta do Senhor, fortalecê-la para os tempos do fim, quando você fala sobre a designação de David Paulson, dizendo que é um manual para os tempos de martírio, né? O manual para o martírio, mas é a pura realidade. Na realidade, a gente, quando vê o que está escrito nesse livro da profecia, como a palavra o descreve, né? A gente vê o que a igreja vai padecer nesse tempo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a esperança da recompensa. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, assim, como é glorioso a gente... E, assim, Deus não vai nos deixar pegar de surpresa. Amém.
né? Amém. Mas vós não estáis nas trevas para que sejam pegas de Esse surpresa, dia nos né? apanha. Então, Exatamente. assim, como é gracioso o cuidado do nosso Jesus, do nosso Senhor, que pensando nesses dias que estão próximos, com João, escreve Sim. Apocalipse e deixa registrado para quem? Para nós, Amém. para a igreja hoje, Amém. não é? Porque Aleluia. ele está às portas, né? E que Amém. gracioso isso, que gracioso isso. Amém. Como o Mário, quando falou sobre Mateus 24, como vemos amor e cuidado do Senhor ao nos dar as advertências, consolos e revelar muitas destas coisas que acontecerão. Tudo isto é uma manifestação do amor do Senhor, muito intensa. Amém. E, por fim, trazer esperança e ânimo, né? Vamos ainda umas premissazinhas de como estudar. Tudo isso a título de introdução para que os irmãos gerando fé e expectativa. Perfeito, perfeito. É isso aí mesmo. Amém. Como estudar? Eu tenho uma frase aqui que eu não lembro nem onde é que eu vi ela, mas que eu achei muito interessante. Não é minha, não. Diz assim: o livro de Apocalipse entrega seus tesouros àqueles que o leem com uma fé simples, uma mente aberta e um coração dócil. A minha esta frase expressa a atitude que a gente tem que ter quando meditamos nesse livro. Primeiro, não ter uma mente complexa, nem erudita, excessivamente erudita, e nem já pré-formatada com conceitos. A mente aberta. E uma fé simples. Por quê? Porque as coisas que estão aqui descritas exigem fé. E se alguém for muito racionalista, vai dizer, não, essas coisas aqui são figurativas, essas coisas não são assim. Então, uma fé simples. E um coração. Isso tem que ser estudado, este tema todo tem que ser estudado com o coração, não com a mente simplesmente. Eu vi uma história que diz que tinha uns estudantes de teologia que estavam estudando esta parte escatológica em Apocalipse, e num intervalo lá eles já estavam meio cansados, a mente foi ficando meio saturada. Aí eles foram jogar bola lá no seminário, lá na quadra, né? Aí, quando foram jogar bola, encontraram um dos funcionários do seminário que estava sentado à margem da quadra, um rapazinho, lendo a Bíblia. Quando eles chegaram perto, o rapaz estava lendo Apocalipse. Aí eles se olharam assim e foram brincar com o rapaz. E disse: e você está entendendo o que você está lendo? Aí o rapaz disse: tô. Aí eles se olharam um para o outro, eles que já estavam estudando em altíssimo nível o livro, eles perguntaram para ele: e o que você está entendendo? Aí o rapaz disse, com um brilho nos olhos especial, disse: que Jesus vence. E eu creio que este talvez seja o melhor resumo deste Aleluia, livro. aleluia, amém, Esse rapaz teve graça, aleluia. sabedoria e luz para fazer o melhor resumo que é possível de se fazer neste livro. Que ao fim, o Senhor é vitorioso e vence. O Cordeiro que venceu para abrir o livro e desatar os selos e permitir que tudo se cumprisse. Bem, então, seguimos aqui com alguns conselhos aqui de como estudar, então, o livro. Né? Primeiro, nós vamos seguir com aqueles critérios e princípios que estão desde o início estudando esses assuntos, certo? E vamos tomar Apocalipse da forma mais simples e direta possível. Há muitas escolas de interpretação de Apocalipse e nós vamos ser o mais simples. Vamos considerar
que ele é um livro que diz respeito às coisas futuras e que há uma sequência ali cronológica que nós vamos seguir. Sugiro aos irmãos que os irmãos leiam ele várias vezes de forma corrida, sem se preocupar em interpretar figuras e se deter em detalhes. Inicialmente, para pegar uma visão panorâmica do livro, que eu vou tentar fazer uma coisa rápida aqui agora também. Porque se alguém se detém para tentar entender cada detalhe, tem vários detalhes que a gente nem os entende, e eles não atrapalham. A gente fica em paz com as coisas que a gente não entende. Jesus nos deu entendimento daquilo que ele quer dar entendimento. Então, lê-lo, entender, ter o livro ser uma coisa familiar para a gente. Não ser uma coisa estranha e distante, mas familiar. Observar que o livro tem uma sequência de fatos, que são 3 sequências, na verdade. Há uma sucessão de fatos, são 3 sequências: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Esse é o corpo principal do livro, que vai do capítulo 6 ao 16, essas 3 sequências. Então, irmãos, verem isto, compreenderem bem. Perceberem também, quando vão lendo, que existem parênteses no meio dessas 3 sequências, onde são interrompidas as sequências para dar algumas explicações. Então, por exemplo, entre o 6º selo e o 7º, tem ali incrustado o capítulo 7, que vai dar algumas explicações. Eu chamo de parêntese detalhador. Depois, entre a 6ª e a 7ª trombeta, a gente vai observar que dá uma paradinha também. E vai ter ali o capítulo 10 e o início do capítulo 11, que é um parêntese que também vai explicar alguns detalhes ali. Depois da 7ª trombeta... Se aplicaria aquele efeito montanha ali? Não. Não, ali não eu chegaria não a ser acho que é um salto. É um não é um salto. salto. Tá. É uma explicação. Perfeito. É um detalhamento. Perfeito, perfeito. Um parêntese de detalhamento, Perfeito. de explicação de alguns acontecimentos dentro daqueles fatos ali. Depois da 7ª trombeta, antes de começar as taças da ira, também tem ali o capítulo 12, 13 e 14. Tem 3 capítulos antes de começar as taças, detalhando aspectos que eu vou mencionar aqui mais adiante. Então, só esta visão, que há 3 sequências e há parênteses explicativos. Depois, uma explicação breve sobre as figuras, a gente continuar com aquele cuidado e respeito pelas escrituras, não inventar, não especular. Porque essas figuras todas, João, na verdade, estava vendo coisas que não são terrenas. São coisas difíceis de descrever com palavras humanas. A gente vê muito repetido assim, eu vi algo semelhante a, ou como. Dizer, olha, João tentando comparar com alguma coisa que a gente conhece para descrever, mas são coisas muito diferentes, são coisas estranhas, eternas, com algumas gloriosas, outras terríveis. Então, como é que a gente vai agir com as figuras? Algumas figuras e símbolos que têm a explicação dentro do texto, a gente vai interpretar. As que não têm a explicação, nós não vamos especular. Ou até cada um em sua individualidade pode até, vamos dizer assim, imaginar as figuras que não estão claras, mas não trazemos como ensino. Certo? O que não está claro, figuras não claras, não trazemos como ensino. Então, as que são explicadas no contexto, como as 7 estrelas, os 7 candeeiros, a gente sabe o que é, porque o texto diz. Mas são autoexplicativos, né? O texto é autoexplicativo. Nos indica. O incenso, os 10 chifres da besta, o lago de fogo, tudo isto é autoexplicativo. Depois, há algumas figuras, como os 4 seres viventes, que há um paralelo no Antigo Testamento, por exemplo, que diz que são querubins.
Então, a gente até pode consideramos que é uma conclusão bíblica correta. Mas as obscuras, alguém me pergunta assim, o que são os 24 anciãos? Não diz quem são. Ou o que é o número 666? Não diz. Até diz quem quiser entenda. Agora nós não entendemos, então a gente não vamos tratar. Então, vou fazer aqui um panorama a jato para depois fazer um panorama mais detalhado, certo? Perfeito, perfeito. Esse panorama a jato, só para os irmãos O geralzão. O geralzão, para os irmãos terem, é o índice. Os irmãos, inclusive, terem isso na mente, porque simplifica, certo? Perfeito. Então, capítulo 1 a 3, há uma visão de Jesus no capítulo 1, e depois o 2 e o 3 são 7 cartas a igrejas da Ásia, que a gente depois vai fazer um comentário. Então, Perfeito. simples assim. O livro começa assim, uma visão de Jesus e cartas às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4 e 5 nos dá aquela olhadinha no trono de Deus, uma cena lá no céu de adoração e depois aquele livro que o Cordeiro abre. Aleluia. Selado. Então, capítulo 4 e 5, capítulo 1 a 3, as cartas, Jesus e as cartas. 4 e 5, o trono de Deus e o leão abrindo o livro. Depois do capítulo 6 ao 16, são aquelas 3 sequências, do 6 ao 16, que é o miolo do livro, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, capítulo 6 são os 6 primeiros selos. Os 7 já surge um parênteses aqui, que quando os irmãos estudarem, devem observá-lo e lê-lo. Ele vai detalhar 2 fatos aqui, certo? Que são os 144 mil de Israel e a multidão que vem da grande tribulação. É um parênteses explicativo. Por quê? Porque ele para no 6º selo, no capítulo 6, e só vai tomar o 7º selo no capítulo 8. Perfeito. Aí vem o 7º selo no capítulo 8 e já iniciam-se as 6 primeiras trombetas, no capítulo 8 e segue pelo capítulo 9. Aí vem outro parêntese explicativo, que é o capítulo 10, João e o livrinho. Eu não vou comentar agora esses parênteses, não. Nem a gente depois vai mais detalhado. Aqui Joia, só sem problema. a visão geral mesmo. Perfeito, perfeito. Depois, capítulo 11, a primeira parte, é outro parênteses, que ele ainda não retomou a 7ª trombeta. Nós paramos na 6ª trombeta no final do capítulo 9. Aí ele tem esses 2 parênteses, explicando alguns acontecimentos detalhados. Depois ele vai tomar a 7ª trombeta na segunda metade do capítulo 11. Aí vem outro parêntese no capítulo 12, a mulher e o dragão, as 2 bestas e o cordeiro. Capítulo 12, a mulher e o dragão, as 2 bestas são o capítulo 13, e o cordeiro e as 4 vozes, a ceifa e a vindima, que é um resumo de várias coisas, está no capítulo 14. Aí no capítulo 15 e 16 retomam as sequências, vem as 7 taças da ira. Então, do 6 ao 16 são as 3 sequências, selos, trombetas e taças, interrompidas por parênteses explicativos, certo? Perfeito. Esses 4 parênteses que eu mencionei. Então, a visão geral para a turma ter. Aí, a partir daqui, começa a retazinha final. Capítulo 17 e 18, a queda da grande meretriz. O 17 explica quem ela é, e o 18, a sua queda. O 19, que é o nosso favorito. Do 19, 20 Aleluia. 21 são as bodas do Cordeiro. Amém. E Jesus vem e destrói o iníquo. A batalha Armagedon. O capítulo 20, Jesus, então, depois de destruir o iníquo, Satanás é preso, ele inicia o seu reinado de 1000 anos, ou 1 milênio, é o capítulo 20. E no final do capítulo 20,
Satanás é solto, derrotado, fim da terra e céu e o juízo eterno. É o fim do capítulo 20. E o 21 e 22 é a eternidade. Então, esse panorama é bom que todos nós tenhamos, não é difícil ter na mente. A gente pode dividir ele, simplificar ele assim, ó. Capítulo 1 a 3 é Jesus e as cartas, 4 e 5 é a visão do trono, do 6 ao 16 são as 3 sequências, 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, ou taças. 17 e 18 a queda da Babilônia, 19 as bodas, 20 o milênio e o juízo, e 21 e 22 a eternidade. Amém. Então, você vê que há aqui uma... Às vezes as pessoas se detêm, ficam interpretando muitas coisas, nem percebe que aqui há uma sequência muito clara de acontecimentos. O Senhor aqui quis dar um vislumbre dos tempos do fim muito claro, de tudo que vai acontecer. Aos detalhes nós não temos clareza, mas o todo a gente enxerga. Né?